nós vamos começar aqui falando sobre o módulo 1 do nosso curso, onde nós vamos trabalhar aí os principais conceitos relacionados à avaliação, ao mapeamento e ao gerenciamento de riscos de deslizamentos ou escorregamentos de encostas nas áreas urbanas. Então, nessa primeira questão, nós vamos falar um pouco sobre como pode ser definido o risco de escorregamento ou de deslizamento e sobre a definição também de área de risco, que são dois aí conceitos fundamentais para o módulo 1 do nosso curso, né, o curso aí de aperfeiçoamento em engenharia pública. Bem, de uma maneira geral, o risco ele pode ser definido como a relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno e a magnitude dos danos ou das consequências, tanto sociais e econômicas, que esse processo ou fenômeno pode causar sobre o indivíduo, um grupo ou uma comunidade. Portanto, né, de uma maneira geral, esse termo risco ele vai indicar aí a possibilidade de ocorrência de algum dano a uma determinada população, né? Então, ele pode ser entendido aí como uma condição potencial de ocorrência de um acidente. Bem, se a gente tem o conceito de risco, né, dado dessa forma, o conceito de área de risco ele é derivado diretamente desse. De uma maneira geral, uma área de risco ela pode ser definida como uma área passível de ser atingida por fenômenos ou por processos tanto naturais ou induzidos pelo homem que causem então um efeito adverso sobre um determinado grupo ou uma população. Então as pessoas que habitam, né, áreas que são classificadas, né, ou enquadradas como áreas de risco, elas vão estar aí sujeitas a danos, tanto à sua integridade física e também a perdas materiais e patrimoniais de uma maneira geral. A NBR 11.682 de 1991, ela vai definir uma área de risco como uma área instável ou passível, então, de ser atingida por um efeito da instabilidade das encostas ou dos taludes. De uma maneira geral, o risco ele vai apresentar três componentes principais. E esses componentes seriam, então, o perigo, a consequência e o nível de gerenciamento. Então, vamos aqui definir rapidamente o que seria cada um desses três elementos. Bem, o perigo ele vai representar basicamente a probabilidade da ocorrência do fenômeno físico que é responsável pela situação de risco. Portanto, a determinação do perigo ela vai requerer a avaliação daquilo que a gente chama de condicionantes naturais e condicionantes antrópicos da ocorrência do risco. Mais à frente nós vamos detalhar quais seriam esses condicionantes naturais e antrópicos do perigo, mas de uma maneira geral nós podemos citar aí como condicionantes naturais as características dos solos e das rochas, o relevo, e quando se fala em relevo nós temos questões como a inclinação, a forma e a amplitude das encostas, a vegetação, o clima e o nível da água. E os condicionantes antrópicos, por sua vez, eles vão incluir fatores como o adensamento da ocupação, a existência de cortes e de aterros nas encostas, a prática de desmatamento e de cultivos agrícolas inadequados nessas áreas, o lançamento de lixo e de entulhos, a existência de vazamento nas tubulações, o lançamento de águas servidas na superfície e a existência de fossas sanitárias. O segundo componente que nós temos aí do risco é a consequência. Então nós sabemos que de uma maneira geral, os assentamentos precários eles estão presentes aí em uma boa parte das cidades brasileiras. Até porque uma boa parte das nossas cidades passou por um processo de urbanização muito intenso, desordenado e que não foi precedido aí de um planejamento urbano eficiente. A consequência disso é que em boa parte das nossas cidades existe uma grande quantidade, então, de áreas de assentamento precários. E aí a gente poderia citar, por exemplo, as favelas, algumas vilas, loteamentos populares de baixa renda, ocupações que são feitas em áreas de grotas, mangues, encostas e morros. E de uma maneira geral, essas áreas elas vão apresentar uma maior vulnerabilidade à ocorrência de deslizamentos ou de escorregamentos do que outras áreas urbanas, do que outras áreas da cidade. Portanto, esse componente consequência ele está diretamente relacionado à noção de vulnerabilidade. Então, de uma maneira geral, as populações que residem nessas áreas, quando elas são afetadas por um determinado evento, né, de movimento de massa,
elas vão apresentar uma dificuldade muito maior para restabelecer a sua condição anterior, ou seja, elas vão apresentar uma baixa resiliência à ocorrência de movimentos de massa. Então, de uma maneira geral, nessas áreas, aí, em função dos inúmeros aspectos, né, que podem configurar a vulnerabilidade do meio que tá exposto ali, as consequências potenciais de um acidente são muito maiores e, portanto, também maior vai ser o risco da ocorrência de deslizamentos. Finalmente, o terceiro componente que nós temos do risco diz respeito ao nível de gerenciamento. E, de uma maneira geral, nós podemos afirmar que o risco ele vai diminuir na medida em que aumenta o nível de gerenciamento que é aplicado a esses riscos. Portanto, o nível de gerenciamento está diretamente relacionado com a atuação dos órgãos gestores, dos órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento dos riscos, com destaque muito grande para as prefeituras municipais. Portanto, em relação a esse terceiro componente, o nível de gerenciamento, cabe uma questão fundamental, que seria a seguinte: como é que as prefeituras municipais elas atuam no sentido de evitar acidentes, atender às emergências, reduzir ou até mesmo erradicar os riscos ambientais relacionados aí a escorregamentos ou deslizamentos em assentamentos precários que estão aí presentes no seu município. Essa, portanto, é uma questão fundamental para se determinar o nível de gerenciamento existente em um determinado município. E nesse sentido, o nível de gerenciamento ele vai estar relacionado basicamente à formulação de algumas estratégias que vão permitir o gerenciamento dos riscos. E entre essas estratégias a gente poderia citar aí pelo menos 4, que seriam o diagnóstico dos riscos atuantes nos assentamentos precários, portanto, um levantamento e uma sistematização de todos os riscos que estão presentes numa determinada área. Em segundo lugar, a execução de um plano de intervenções estruturais, ou seja, de obras de engenharia basicamente destinadas à redução ou mesmo à erradicação desses riscos. Em terceiro lugar, o planejamento e implementação de formas de monitoramento sistemática e permanente e de prevenção desses riscos. E, finalmente, a produção de informação pública e a capacitação para os agentes públicos municipais e para os moradores que residem nesses assentamentos precários sujeitos a riscos, para poderem contribuir de uma forma efetiva no gerenciamento deles. Bem, além dos conceitos aí de risco, de áreas de risco, que são conceitos fundamentais para esse primeiro módulo do nosso curso, um outro conceito também que é fundamental seria o conceito de encosta, né? Já que nesse primeiro módulo nós estamos aí justamente estudando os conceitos e os métodos relacionados à avaliação e ao mapeamento dos riscos de deslizamentos ou de escorregamentos de encostas nas áreas urbanas, né? Então, de uma maneira geral, as encostas elas vão poder ser definidas aí como uma configuração natural do terreno e elas são originadas aí pela ação tanto de forças externas e internas por meio de agentes de diversas ordens, como, por exemplo, os agentes geológicos, os agentes climáticos, biológicos e mesmo aí os agentes humanos, né? E esses agentes aí eles vão atuar de uma forma combinada, né, ao longo do tempo, esculpindo a superfície da Terra e dando origem, portanto, a essas formas do relevo, a essa morfologia do relevo que a gente designa de encosta, né? Uma outra definição possível é aquela adotada pela NBR 11.682 de 1981, que é uma norma que trata da questão da estabilidade das encostas, que vai definir encosta como sendo aí um trecho inclinado de uma elevação natural. Nas áreas aí de geomorfologia e geotecnia, né, que são áreas que estão aqui diretamente relacionadas com o nosso curso, também é muito comum que a gente encontre os termos vertente e talude como sinônimos de encosta. E aí vão existir basicamente 3 tipos de taludes, né? Nós temos aí os taludes naturais, os taludes de corte e os taludes de aterro. Os taludes naturais eles vão ser aí definidos como encostas, né, de maciços terrosos, rochosos ou mistos, né, tanto de solo como de rocha, de superfície não horizontal, originados então, conforme o próprio nome indica, por agentes naturais.
Bem, só que a intervenção humana, a intervenção antrópica, né, sobre a morfologia do terreno, sobre o relevo, que é naturalmente produzido pela ação aí desses agentes que nós falamos anteriormente, ele vai poder dar origem aí também a outros tipos de taludes. Então nós vamos ter aí os taludes de corte, né, que vão ser aqueles definidos como taludes resultantes de algum processo de escavação executado pelo homem, né, muito comum a gente ver isso, por exemplo, ao longo de rodovias, por exemplo, né? E a gente ainda vai ter aí também um terceiro tipo, que são os taludes de aterro, né? Que os taludes de aterro vão designar aqueles taludes que vão ser originados pelo aporte de materiais, tanto como solo, rocha, rejeitos industriais ou de mineração, que é um tipo de aterro que a gente verifica, por exemplo, quando ocorre a implantação de um aterro sanitário, por exemplo, né? Para destinação aí adequado dos resíduos sólidos que são gerados em um município, por exemplo, né? De uma maneira geral, existem aí alguns elementos geométricos que são fundamentais para a caracterização de um talude, né? E esses elementos geométricos, eles também são listados e definidos na NBR 11.682 de 1991. Esses elementos vão ser a altura, o ângulo médio, o ângulo parcial, a extensão, o pé, o topo e o trecho, né? Todos esses elementos aí definidos, portanto, em norma e fundamentais à caracterização de um talude. Entre os parâmetros que são utilizados, né, para se caracterizar um talude ou uma encosta, um dos principais que nós vamos ter aí é a declividade, né? A declividade, como a gente sabe, ela vai representar o ângulo de inclinação existente entre o desnível vertical ou a amplitude altimétrica da encosta e o comprimento ou extensão horizontal dessa encosta expressa em porcentagem. A declividade ela vai ser importante porque ela constitui um dos principais condicionantes naturais relacionados ao perigo. Porque a gente sabe que, de uma maneira geral, quanto maior a declividade de uma encosta ou talude, maior vai ser a probabilidade da ocorrência do fenômeno físico que é responsável pela situação de risco, que é representado aí pelo escorregamento ou deslizamento. Então existe essa relação aí direta entre declividade e perigo. Portanto, esse aí vai ser um elemento fundamental para a caracterização de uma encosta ou de um talude. Bem, um terceiro aspecto muito importante dentro aí do módulo 1 do nosso curso é realmente o entendimento dos vários tipos, né, de escorregamentos ou de deslizamentos existentes, né? E nessa terceira questão nós vamos tratar um pouquinho da tipologia que é normalmente utilizada para se fazer a classificação dos diversos tipos de escorregamentos e deslizamentos aí que acontecem nas encostas, principalmente em áreas urbanas. Então, de uma maneira geral, um primeiro aspecto importante que a gente precisa ressaltar é que a bibliografia especializada ela vai considerar que escorregamento e deslizamento, né, esses dois termos, eles são um tanto quanto genéricos e eles são frequentemente aí utilizados para designar uma variedade bastante significativa, né, de movimentos de massa, tanto de solo, quanto de rocha, quanto de detritos, que vão ser gerados aí pela ação da gravidade em terrenos inclinados, né, em terrenos aí com uma declividade expressiva, tendo como fator aí principal de deflagração a infiltração da água, que vai ser originada principalmente a partir das chuvas, né? E aí, como esses termos, tanto deslizamento quanto escorregamento, eles são genéricos, né? Eles são utilizados, aí, como eu disse, para designar uma variedade bastante significativa de tipos de movimentos de massa, vão existir aí, tanto no Brasil quanto no exterior, né, quanto em outros países, algumas propostas que vão buscar categorizar ou classificar esses vários tipos de movimentos de massa diferentes. Uma das principais propostas que a gente tem no caso aqui brasileiro para fazer a categorização desses diferentes tipos aí de movimentos de massa é aquela que foi proposta aí por Oswaldo Augusto Filho, né, um dos principais aí pesquisadores que a gente tem nessa área de risco, né, que é uma proposta que foi publicada num artigo em 1992, em que esse autor ele vai identificar basicamente 4 grandes grupos, né, ou tipos de eventos ou de movimentos de massa, né, que são os rastejos, os escorregamentos,
as quedas e as corridas. Uma primeira questão importante é que nessa classificação aí proposta, né, por Oswaldo Augusto Filho, ele vai utilizar o termo geral deslizamento como um termo, né, que vai então abrigar ou reunir, agrupar os diferentes tipos aí de movimentos que nós temos, né? Então, esses 4 grandes grupos que o autor define, né, os rastejos, os escorregamentos, as quedas e as corridas, segundo a proposta desse autor, eles seriam aí variações daquilo que ele genericamente chama de deslizamentos. Então, algumas características aí essenciais de cada um desses tipos, né, de movimentos que o autor identifica. Em relação aos rastejos, né, o autor ele vai pontuar algumas características que seriam, né, são movimentos que vão ocorrer segundo vários planos de deslocamentos internos, né, são movimentos que ocorrem em velocidades muito baixas, abaixo da ordem de centímetros por ano e que são decrescentes com a profundidade. São movimentos constantes, sazonais ou intermitentes, que vão ocorrer aí na presença de solo, de depósitos ou de rocha alterada, né, e fraturada, e são movimentos que vão apresentar uma geometria indefinida. Em relação aos escorregamentos, que são o segundo tipo que o autor vai identificar, eles seriam aí tipos, né, de deslizamentos que vão se caracterizar pela presença de poucos planos de deslocamento, né, que são planos de deslocamento externos. São movimentos que vão ocorrer segundo velocidades médias, né, da ordem aí de metros por hora, ou em velocidades altas da ordem de metros por segundo. São movimentos que vão mobilizar grandes volumes de material. Eles vão apresentar aí uma geometria, né, e materiais aí bastante variáveis, e em função dessa variação, tanto de geometria quanto de material, os escorregamentos eles vão poder ser de diferentes tipos. Então nós vamos ter, né, os escorregamentos planares, que são aqueles que vão estar associados aí à ocorrência de solos pouco espessos, né, e solos e rochas com a existência de um plano de fraqueza. Os escorregamentos circulares, né, que são aqueles aí que vão estar associados à ocorrência de solos espessos e homogêneos e rochas muito fraturadas. E os escorregamentos em cunha, que são aqueles que vão estar associados aí, né, à presença de solos e rochas com 2 planos de fraqueza. O terceiro tipo de deslizamento, né, que vai ser identificado pelo autor são as chamadas quedas, né? As quedas, então, elas vão ser aí deslizamentos que vão se caracterizar, né, pela ausência de planos de deslocamento. Elas vão estar associadas à ocorrência de movimentos tanto do tipo de queda livre quanto em plano inclinado. As quedas vão poder ocorrer, né, nessas 2 situações diferentes, né? Elas se caracterizam aí por ocorrer em velocidades muito altas, da ordem aí, né, de metros por segundo, vão estar relacionadas com a presença de material rochoso, vão mobilizar entre pequenos e médios volumes de material, vão estar envolvidas também e vão se caracterizar pela presença de uma geometria bastante variável, onde a gente vai poder encontrar tanto lascas como placas e blocos sujeitos à ocorrência desse tipo de movimento. Nas quedas também vai ser muito frequente a ocorrência de rolamentos, né, de matacões, e também a ocorrência de tombamentos de blocos rochosos. E, finalmente, um último tipo de deslizamento importante, né, identificado pelo autor, são as chamadas corridas, né? As corridas, então, elas vão ser um tipo de deslizamento que vai se caracterizar pela presença de muitas superfícies de deslocamento, tanto internas quanto externas à massa que está se movimentando. Ela é um tipo de movimento que vai ser bastante semelhante, né, ao de um líquido viscoso, né, ao movimento que é descrito por um líquido viscoso. As corridas elas vão se desenvolver, né, frequentemente ao longo aí das drenagens, né, das linhas de drenagem existentes aí nos terrenos. Elas vão ocorrer em velocidades médias a altas, vão incluir a mobilização tanto de solos quanto de rocha, detritos e água. Geralmente elas vão mobilizar aí grandes volumes de material e elas vão ter uma extensão ou um raio de alcance bastante significativo, mesmo quando essas corridas ocorrem em áreas planas. Tá? Bem, além dessa proposta aí do Oswaldo Augusto Filho,
Uma outra proposta bastante importante que nós temos no Brasil para a classificação dos diferentes tipos de movimentos de massa, até porque ela é uma classificação oficial, é aquela classificação que foi proposta em 2014 pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, vinculada ao então Ministério da Integração Nacional, que é a chamada Codificação Brasileira de Desastres, que também é conhecida pela sigla COBRAD. Na classificação brasileira de desastres, né, os desastres eles vão ser divididos basicamente em duas grandes categorias, que são os desastres naturais e os desastres tecnológicos. Portanto, um primeiro aspecto importante, né, seria a gente fazer essa diferenciação entre aquilo que é desastre natural e aquilo que é desastre tecnológico. Uma autora, né, chamada Lídia Keiko Tominaga, né, em um artigo publicado em 2015 no livro Desastres Naturais, Conhecer para Prevenir, ela vai classificar então os desastres aí do ponto de vista da sua origem ou da causa primária do agente causador em naturais ou humanos, né? Então, de uma maneira geral, essa autora vai colocar para a gente que os desastres naturais eles são aqueles que vão ser causados por fenômenos e por desequilíbrios da natureza que vão atuar conforme o próprio nome indica, então, independentemente da ação humana. Então, de uma maneira geral, a gente vai poder considerar como desastre natural todo aquele que tem aí como gênese ou como origem um fenômeno natural de grande intensidade que pode ser, então, agravado ou não pela atividade humana. E aí, dentre esses desastres naturais, o que a autora vai identificar? Né? Como é que ela vai exemplificar isso? Chuvas intensas provocando inundações, erosão e escorregamentos, ventos fortes que podem formar aí vendavais, tornados, ciclones, furacões e etc. E os desastres humanos, ou também denominados antropogênicos por essa autora, são aqueles que vão ser aí resultantes, né, conforme o próprio nome indica, de ações ou de omissões humanas e vão estar relacionados então com as atividades antrópicas, né, tendo o homem aí como agente causador fundamental. Então, por exemplo, acidentes de trânsito, incêndios urbanos, a contaminação de rios, o rompimento de barragens, entre vários outros que poderiam ser citados. Nesse módulo que nós estamos trabalhando aqui no nosso curso, os desastres fundamentais que vão nos interessar, ou pelo menos aqueles que vão nos interessar diretamente, são aqueles desastres, então, definidos aí, né, por essa autora, Lídia Keiko Tominaga, como desastres naturais. E na proposta de classificação da COBRAD, né, que eu citei anteriormente, esses desastres naturais eles vão ser divididos aí em vários grupos, né? E entre os vários grupos de desastres naturais que nos interessam nesse curso aqui, que estão nessa proposta de classificação da COBRAD, aqueles que vão nos interessar de maneira direta são os chamados riscos geológicos. Os riscos geológicos que estão aí listados nessa classificação da COBRAD são aqueles que são designados de uma maneira geral de movimentos de massa, né? Então, nessa classificação da COBRAD, nós vamos encontrar essa expressão movimentos de massa como sendo um termo mais genérico, mais amplo, que vai englobar aí diversos tipos de ocorrências ou de eventos que são do nosso interesse aqui, né? Então, nessa classificação do COBRAD, essa expressão movimento de massa, né, que vai designar aí vários tipos de ocorrências diferentes que ocorrem em encostas ou em taludes, ela vai estar sendo aí utilizada para designar vários tipos aí, tanto de movimento de solo, quanto de rocha, quanto de vegetação que ocorrem ao longo das encostas, né, ou das vertentes, sobre a ação direta da gravidade e também de outros agentes, como por exemplo a água e o gelo, que vão atuar na redução da resistência dos materiais que estão presentes ali, que constituem a vertente, ou pela indução do comportamento plástico e fluido dos solos, né? E aí, então, entre os diversos tipos aí de movimentos de massa, né, que constituem aí o grupo de riscos geológicos, né, propostos nessa classificação da COBRAD,
nós vamos ter aí, né, basicamente 4 tipos, que seriam as quedas, os rolamentos e os tombamentos, que vão se referir aí tanto a blocos como lascas, matacões e lajes. Um segundo tipo que seriam os deslizamentos, né, que vão se referir aí tanto a solo quanto a rocha. As corridas de massa, que vão envolver solo e lama ou rochas e detritos. E, finalmente, as subsidências e os colapsos. Bem, um outro aspecto fundamental dentro desse módulo do nosso curso seria aquele relacionado à questão dos condicionantes naturais e aos condicionantes antrópicos da ocorrência dos escorregamentos ou deslizamentos aí de encostas em áreas urbanas. Na verdade, quando nós tratamos da questão dos componentes do risco, na nossa primeira questão, quando nós falamos da questão do perigo, nós dissemos que a avaliação do perigo ela está diretamente relacionada à avaliação tanto dos condicionantes naturais quanto dos condicionantes antrópicos da ocorrência do risco geológico em áreas urbanas. E agora nessa questão nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bem, um primeiro aspecto importante que nós temos é a definição daquilo que é um condicionante. De uma maneira geral, um condicionante ele vai poder ser entendido como um fator que vai influenciar a ocorrência dos deslizamentos ou dos escorregamentos das encostas nas áreas urbanas, né? De uma maneira geral, esses fatores eles não vão atuar de uma maneira isolada. A explicação para quase a totalidade das ocorrências aí de movimentos de massa em áreas urbanas, ela vai estar, na verdade, na conjugação de vários desses condicionantes. Então, de uma maneira geral, a gente poderia afirmar que raramente um evento desse tipo, ou seja, um movimento de massa, ele vai poder ser associado, ele vai poder ser explicado pela atuação de um único e definitivo fator condicionante. Então, quando se procura explicar a ocorrência de um determinado movimento de massa, geralmente esse movimento de massa ele vai ser o resultado ou produto de uma cadeia de fatores e de efeitos que vão se acumular e que vão atuar de uma maneira combinada para deflagrar a ocorrência do movimento de massa. E a partir disso, então, torna-se bastante importante identificar quais seriam esses condicionantes para que se possa atuar sobre esses condicionantes, aumentando o nível de gerenciamento e, portanto, diminuindo a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa através da diminuição do risco. De uma maneira geral, então, nós temos aí condicionantes naturais e condicionantes antrópicos. Os condicionantes naturais, conforme o próprio nome indica, então, eles estão relacionados à atuação de fatores do meio físico, do meio natural. E eles vão poder ser divididos aí em 2 grandes grupos, que seriam os agentes predisponentes e os agentes efetivos. Os agentes predisponentes são aqueles relacionados ao conjunto das características intrínsecas do meio físico natural, ou seja, eles dizem respeito àquelas características dos elementos do meio físico. Então, como características aí do meio físico, né, que se constituem em condicionantes, né, para a ocorrência do risco, nós podemos aí diferenciar o complexo geológico, geomorfológico, né, ou seja, as características, né, das rochas e dos solos que ocorrem numa determinada área. E quando a gente fala em características, né, dos solos e das rochas, nós temos questões como o comportamento, né, das rochas, o perfil e a espessura do solo e a maior ou menor resistência da rocha ao intemperismo. E ainda dentro desses agentes predisponentes, nós teríamos também aquelas características ligadas ao complexo hidrológico e climático, que vão estar relacionadas aí, basicamente, à atuação do intemperismo físico-químico e da atuação do intemperismo químico sobre as rochas. Além disso, a gente poderia citar aí também a ação da gravidade e a própria vegetação natural como exemplos aí de agentes predisponentes. Bem, o segundo grande tipo aí de condicionante natural, né, da ocorrência aí dos deslizamentos ou escorregamentos que a gente tem são os chamados agentes efetivos. Esses agentes efetivos eles são aqueles elementos que são diretamente responsáveis pelo desencadeamento dos movimentos de massa. E esses agentes efetivos, por sua vez, eles podem ser aí desdobrados em 2 tipos, que seriam, né, os agentes efetivos preparatórios
e os agentes efetivos imediatos. Como agentes efetivos preparatórios, nós teríamos aí a pluviosidade, ou seja, né, a ação da chuva, a erosão que é causada pela água e pelo vento, o congelamento e o degelo, a variação da temperatura e da umidade, a dissolução química, a atuação, né, ou a ação de fontes e de mananciais, a oscilação do nível de lagos, mares e do lençol freático, a atuação de animais, né, a ação biológica, como principais, então, agentes preparatórios. E como agentes efetivos imediatos, nós teríamos fatores aí como a chuva intensa, a ocorrência de vibrações, a fusão do gelo e da neve, a ocorrência de erosão, de terremotos, a atuação das ondas e do vento. Bem, além dos condicionantes naturais, o outro grande grupo aí de condicionantes da ocorrência dos movimentos de massa, né, nas áreas urbanas seriam então os condicionantes antrópicos, né, que são aqueles condicionantes que estão diretamente relacionados à ação do homem. E aí quais seriam os principais condicionantes antrópicos que nós teríamos, né? Seriam eles aí a remoção da cobertura vegetal, o lançamento e a concentração de águas pluviais ou servidas, os vazamentos na rede de água e de esgoto, a presença de fossas, a execução de cortes, né, com alturas e com inclinações acima daqueles limites que são tecnicamente considerados como seguros, a execução deficiente de aterros, e quando se fala em execução deficiente de aterros, estamos falando tanto em termos de compactação, quanto de geometria, quanto da forma como são executadas as fundações desses aterros, a execução de patamares, né, ou de aterros lançados com o próprio material resultante da escavação dos cortes, o lançamento de lixo, né, nas encostas e nos taludes, a retirada do solo superficial e, consequentemente, a exposição dos seus horizontes mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos. Portanto, de uma maneira geral, esses condicionantes antrópicos eles poderiam ser sintetizados na ocupação irregular das encostas de elevada declividade que estão presentes aí nas áreas urbanas. Além de nós tratarmos, então, das questões, né, relacionadas aí à identificação e à avaliação dos riscos aí de deslizamentos ou de escorregamentos de encostas nas áreas urbanas, um aspecto fundamental dentro desse módulo do curso seria nós tratarmos aí da questão do gerenciamento desses riscos. E nessa questão, portanto, nós vamos falar um pouco sobre quais são os fundamentos principais que são utilizados no gerenciamento dos riscos de movimentos de massa e principalmente quais são as medidas, tanto estruturais quanto não estruturais, que são empregadas para efetivamente minimizar ou mesmo erradicar a ocorrência dos eventos que estão relacionados a esses riscos. Bem, um documento de referência bastante importante em relação a essa questão é um documento intitulado Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios, que foi um documento produzido e publicado conjuntamente no ano de 2007 pelo Ministério das Cidades e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Esse documento ele vai ressaltar que existem aí basicamente dois fundamentos para se realizar o gerenciamento das áreas de risco em áreas urbanas. E esses dois fundamentos eles são o fundamento da previsão e o fundamento da prevenção. Quando nós falamos aí no fundamento da previsão, né, tendo em vista aí o gerenciamento das áreas de risco, esse fundamento da previsão, conforme o próprio nome dele indica, ele vai estar relacionado à identificação das áreas de risco e à indicação dos locais onde poderão ocorrer incidentes. Portanto, você tem aí uma dimensão espacial, estabelecendo as condições e as circunstâncias para a ocorrência dos processos, que seria então, portanto, a dimensão temporal. O segundo fundamento importante que nós temos aí é o fundamento da prevenção, como eu disse anteriormente. Esse fundamento da prevenção, conforme também o próprio nome indica, ele vai corresponder à possibilidade de que sejam adotadas aí medidas preventivas, visando impedir a ocorrência aí dos processos, ou, se não for possível impedir a ocorrência desses processos, pelo menos a redução das magnitudes desses processos, minimizando os impactos e agindo diretamente sobre as edificações ou sobre a própria população.
De uma maneira geral, a gente poderia dizer que é muito importante que sejam empregados aí esforços na prevenção desses acidentes. Mais do que minimizar, né, os impactos ou os danos, as consequências causadas por esses acidentes, né, por essas ocorrências de movimentos de massa, seria muito importante, seria fundamental que se empregassem aí esforços para prevenir a ocorrência desses acidentes. Portanto, né, o fundamento da prevenção, ele é um fundamento que ocupa um papel de muito destaque no gerenciamento das áreas de risco. Quando se fala em medidas de prevenção da ocorrência de acidentes em áreas de risco, né, de deslizamentos ou de escorregamentos e de encostas em áreas urbanas, nós vamos ter basicamente medidas que nós chamamos de estruturais e medidas não estruturais. Então vamos aí exemplificar o que seriam esses dois grandes tipos de medidas. As medidas estruturais, elas são aquelas que vão estar relacionadas basicamente com a implementação de obras de engenharia, né? E por isso que elas são chamadas então estruturais. Elas vão ser aí medidas normalmente bastante custosas, especialmente quando vai ser necessária aí a implementação de obras para conter deslizamentos de grande magnitude ou então de obras para se proceder à estabilização de grandes blocos de rocha. E aí nós poderíamos agrupar essas medidas estruturais em 5 grandes tipos. O primeiro tipo que nós temos aí de medidas estruturais seria a realização de obras de contenção de encostas. E quando a gente fala em obras de contenção de encostas, nós temos aí uma grande variedade, uma grande possibilidade de obras. Nós teríamos aí, por exemplo, os chamados retaludamentos, né? Que seriam aí obras que estão relacionadas com a estabilização das encostas, né? ou dos taludes, a partir da mudança da geometria deles. Tanto aí por meio de aterros, né, quanto de cortes, com ou sem a utilização de estruturas de contenção, como por exemplo, né, os atirantamentos e os aterros reforçados com mantas geotêxteis. Além disso, né, nós teríamos outros tipos aí de obras de contenção, como por exemplo as obras que são realizadas com estruturas específicas, como por exemplo muros de gravidade de pedra seca, pedra argamassada, gabião, concreto ciclópico e concreto armado. Além disso, nós teríamos aí obras específicas para conter os deslizamentos em maciços rochosos, como por exemplo, né, os desmontes manuais de lajes e de blocos de rocha, os atirantamentos e os muros de proteção. E ainda, né, dentro desse primeiro grande grupo aí, de medidas estruturais, nós teríamos ainda a implementação de barreiras vegetais e de muros de espera. O segundo tipo de medidas estruturais que nós temos aí seria a implantação de sistemas de drenagem nas encostas ou nos taludes. E aí esses sistemas de drenagem, eles podem tanto ser superficiais quanto subterrâneos. Entre os exemplos de sistemas de drenagem superficial, nós poderíamos citar aí as valas revestidas, as canaletas, que podem ser aí pré-moldadas ou não, a implantação de guias e de sarjetas, os tubos de concreto, as escadas d'água, as caixas de dissipação e as caixas de transição. E como exemplos aí de sistemas de drenagem subterrânea, nós poderíamos citar aí as trincheiras drenantes e os drenos profundos. O terceiro tipo de medida estrutural que nós temos aí seria a reurbanização das áreas de assentamentos precários, que seria basicamente a implementação de sistema viário, de sistemas de abastecimento de água potável, de sistemas de drenagem de águas pluviais, de sistemas de coleta e de transporte de esgoto sanitário, de eletricidade, de coleta de lixo e de áreas de lazer nas áreas de assentamentos precários que ainda não dispõem desses serviços todos. De uma maneira geral, se entende, né, que quanto mais adequada for a presença desses diversos tipos de serviços numa determinada área, menor será o risco que essa área vai estar sujeita à ocorrência de eventos de movimentos de massa. O terceiro tipo de medida estrutural que nós vamos ter aí seria o acompanhamento técnico da implantação de moradias em encostas. Então, de uma maneira geral, naqueles terrenos de encosta onde for possível a ocupação urbana por meio de moradias populares, é muito importante que haja o acompanhamento técnico para que sejam tomados aí os devidos procedimentos
para minimizar o risco da ocorrência de acidentes. E quando se fala em acompanhamento técnico, nós estamos falando aí de alguns tipos de procedimentos, que seriam a redução da necessidade e da dimensão de cortes e de aterros. Então, um procedimento possível, por exemplo, seria a localização das edificações com o seu lado maior, paralelamente às curvas de nível que compõem essa encosta ou esse talude. Além disso, garantir a construção das moradias com mais de um pavimento em desnível, acompanhando a declividade natural da encosta, a utilização de materiais mais resistentes aí pelos sistemas construtivos, especialmente a alvenaria, a utilização de impermeabilização e de tubulações hidráulicas estanques, eliminando a possibilidade de ocorrência de vazamentos que vão contribuir para o aumento da possibilidade de ocorrência de movimentos de massa, e finalmente a correta captação e destinação adequada das águas pluviais. Finalmente, o último tipo de medida estrutural que nós vamos ter diz respeito à implantação de estruturas de contenção e de proteção superficial dos taludes. E aí nós vamos ter vários tipos de estruturas de proteção diferentes. Essas estruturas elas vão poder tanto ser do tipo natural quanto do tipo artificial. Como estruturas de contenção e de proteção natural, a gente poderia citar a implantação de cobertura vegetal natural, a cobertura com gramíneas, a cobertura através de solo argiloso para o preenchimento de trincas, de fissuras ou de sulcos erosivos, e também o uso de blocos de rocha assentados sobre o talude ou na forma de gabião. Quanto às estruturas de proteção e de contenção artificiais, a gente poderia citar a impermeabilização asfáltica, a aplicação de solo calcimento, a aplicação de argamassa simples ou de argamassa projetada sobre tela e a aplicação de telas metálicas sobre a superfície, principalmente aí para a contenção de blocos de rocha. Bem, em relação ao segundo grupo de medidas aí que são importantes para a prevenção da ocorrência de movimentos de massa, que são aquelas medidas que, conforme nós falamos no início, são as chamadas medidas não estruturais. Essas medidas elas são consideradas como tecnologias brandas, diferentes das medidas estruturais, que são aí as chamadas tecnologias duras. Essas medidas não estruturais, de uma maneira geral, elas vão apresentar um custo mais baixo e, pelo menos ao longo prazo, elas são aquelas medidas que vão apresentar os melhores resultados aí do ponto de vista da prevenção dos desastres. Essas medidas não estruturais, então, elas vão aí estar relacionadas à implementação de medidas que ocorrem sem a intervenção de obras de engenharia. Então, quais são os principais exemplos de medidas não estruturais que nós poderíamos citar? Em primeiro lugar, um planejamento urbano adequado, que é um planejamento urbano que vai ser implementado basicamente a partir das diretrizes que são traçadas e propostas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano das Cidades. Inclusive, nós sabemos que a partir da promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001, que seria a Lei Federal 10.257, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, elas são obrigadas a elaborarem seus planos diretores de desenvolvimento urbano. Bem, além disso, como medida não estrutural importante, nós temos aí a implementação de legislação de regulamentação do uso e ocupação do solo, a implementação de políticas habitacionais para as populações de baixa renda que são residentes em áreas de risco, a realização de pesquisas e de estudos visando o conhecimento das condições de estabilidade das vertentes e dos riscos associados aos deslizamentos. Nós sabemos que a realização de pesquisas nesse sentido é fundamental, porque elas permitem aí conhecer o comportamento das encostas, e aí a partir disso é possível você elaborar mapas de perigo ou de ameaça, de vulnerabilidade, de risco, que vão poder ser utilizados aí no gerenciamento dessas áreas. E, finalmente, como uma última medida não estrutural importante, nós teríamos aí a implementação de ações de educação e de capacitação voltados tanto para a população local quanto para os agentes públicos envolvidos aí com o gerenciamento das áreas de risco. Bem, na última questão nós falamos um pouco sobre quais são as principais medidas a serem implementadas para o gerenciamento das áreas de risco. Entre as medidas que nós vimos aí, que podem ser tanto de tipo estruturais e não estruturais,
O mapeamento das áreas de risco, que é uma medida aí relacionada às questões não estruturais, ela é uma medida fundamental para que se possa conhecer a probabilidade de ocorrência de risco nas diferentes áreas da cidade e impedir que a ocorrência de movimentos de massa causem danos ou consequências mais graves sobre as populações. Então, uma questão fundamental para nós diz respeito ao mapeamento das áreas de risco. E o mapeamento das áreas de risco pode ser realizado a partir de diferentes abordagens metodológicas. O nosso curso ele toma como referencial metodológico para o mapeamento de áreas de risco uma proposta que foi publicada no ano de 2016 em um livro intitulado Redução de Riscos de Desastres, uma construção de resiliência local, que foi um livro publicado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. Essa metodologia ela se tornou uma das principais referências para o mapeamento de áreas de risco no Brasil, e ela é, na verdade, um resultado da combinação de duas propostas metodológicas anteriores. Uma primeira proposta metodológica que havia sido feita em 2014 pelo Instituto Geológico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que na verdade foi uma metodologia desenvolvida a partir aí da compilação da proposta de vários autores aí, em artigos publicados em eventos científicos, e de uma outra proposta que foi aí realizada conjuntamente, pelo Ministério das Cidades e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas em 2007 e que foi publicada no documento denominado Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios. Portanto, essa proposta metodológica que serve de referência aqui para o nosso curso, para o mapeamento das áreas de riscos, é essa proposta, então, de 2016, feita aí pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, que surge aí, ou que resulta da combinação dessas duas propostas metodológicas anteriores. De uma maneira geral, a estrutura metodológica, que então serve de referência aqui para nós para o mapeamento de áreas de risco, ela vai considerar a análise da paisagem em duas escalas de abordagem sequenciais. Uma escala regional, que é expressa na escala cartográfica 1/50.000, e uma escala local, que é uma escala de detalhamento que vai estar expressa na escala cartográfica 1/3.000. O mapeamento das áreas de risco na escala regional, portanto que é esse mapeamento realizado na escala 1/50.000, ele vai se aplicar essencialmente ao planejamento territorial. Então ele vai ser um mapeamento que vai ser realizado para toda a área do município e que vai permitir aí uma integração entre os diversos instrumentos de planejamento, que são utilizados aí em vários setores, como o setor da habitação, o setor de transporte, o setor da saúde, o setor da educação e o setor de proteção civil, que é aquele setor que nos interessa diretamente. O mapeamento na escala local, que é o mapeamento de detalhe realizado na escala 1/3.000, ele vai visar basicamente o diagnóstico dos setores de risco e da gravidade da situação de risco em cada um desses setores. Portanto, ele não vai englobar mais a área do município como um todo, o território do município como um todo, mas ele vai estar voltado basicamente a algumas áreas específicas em que se deve aplicar o gerenciamento de risco em detalhe por parte aí do poder público municipal e estadual. Então, essa proposta metodológica, que serve de referência para nós aqui, para se realizar o mapeamento das áreas de risco, ela vai ser composta basicamente por 3 grandes etapas e nós vamos aqui agora comentar um pouco das características de cada uma dessas etapas. A primeira etapa que nós temos aí no mapeamento das áreas de risco, então, segundo essa proposta, seria a realização do inventário de dados e de informações relacionadas aos eventos e aos acidentes. Então, de uma maneira geral, essa primeira etapa ela vai envolver o levantamento dos vários dados e informações que, sistematizados, vão permitir que se recomponha, ou que se componham os cadastros e os bancos de dados necessários à realização das análises de risco. Então, na verdade, essa primeira etapa ela corresponde aí a uma etapa de levantamento, de compilação e de sistematização de dados e de informações que vão aí subsidiar a análise de risco realizada nas etapas anteriores. E aí nós vamos ter algumas fontes de dados que são essenciais para a realização dessa primeira etapa,
que seriam, né, os dados que são produzidos pela Defesa Civil Municipal e Estadual, as notícias que são publicadas tanto na mídia impressa quanto na mídia eletrônica, a pesquisa bibliográfica e as imagens, né, e os produtos aí de sensoriamento remoto. Bem, a segunda etapa importante que nós temos aí dentro da nossa proposta metodológica, então, de mapeamentos de área de risco, seria aí a realização do mapeamento das áreas de risco na escala regional, que, conforme eu já disse anteriormente, é um mapeamento realizado na escala 1 para 50 mil. O mapeamento das áreas de risco na escala regional, ele vai permitir a caracterização e a identificação dos perigos, das vulnerabilidades e dos danos potenciais, aí, portanto, em todo o território do município, né? Como eu disse lá no início, ele é um mapeamento que vai ser realizado para todo o território do município. Os produtos, né, gerados nessa escala de estudo, eles vão ser utilizados para subsidiar a implementação de instrumentos de planejamento, tais como, né, o zoneamento do uso do solo, os planos diretores municipais e os zoneamentos ambientais regionais. Além disso, essa segunda etapa ela vai ter uma importância fundamental, porque é esse mapeamento na escala regional que vai indicar para os gestores públicos quais são as áreas de risco potencial para a ocorrência de movimentos de massa e que são aquelas áreas para as quais vão ter que ser realizados, né, estudos posteriores em escala de detalhe, na escala 1 para 3.000, e que vão ser áreas aí que vão demandar a intervenção direta do poder público para o gerenciamento dos riscos. Bem, do ponto de vista metodológico, essa segunda etapa, então, ela prevê que os elementos da paisagem elas sejam aí analisados de uma forma integrada. E essa análise integrada da paisagem, então, ela vai permitir a identificação e a delimitação daquilo que a gente chama de unidades territoriais básicas. O que são essas unidades territoriais básicas, ou UTBs? As unidades territoriais básicas, elas vão representar as menores unidades de análise que vão ser aí definidas a partir da associação de diferentes fatores ambientais, físicos e socioeconômicos. Portanto, essa segunda etapa do processo de mapeamento de riscos, né, ela vai ter aí como objetivo fundamental a identificação dessas unidades territoriais básicas, né, a delimitação dessas unidades territoriais básicas. Bem, a delimitação dessas unidades territoriais básicas, ela vai ser possibilitada pela avaliação de alguns atributos, né, ou características fundamentais da paisagem. E esses atributos, eles vão ser divididos em atributos, né, do substrato geológico-morfológico e em atributos relacionados ao uso e à ocupação do solo urbano. Como atributos aí relacionados ao substrato geomorfológico, nós vamos ter a amplitude altimétrica, a declividade média, a densidade de drenagem, a densidade de lineamentos e o excedente hídrico. E em relação aos atributos relacionados ao uso e ocupação do solo urbano, nós vamos ter a densidade de ocupação, o estágio de ocupação, o ordenamento urbano, os índices de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de coleta de lixo, de instrução, de pavimentação, o potencial de indução do solo e a cobertura da terra e o índice de renda. Portanto, essa etapa do mapeamento de área de risco, ela vai envolver, né, um levantamento sistemático de todos esses atributos, né, relacionados à geologia, à geomorfologia e ao uso e ocupação do solo urbano, a análise integrada e a sobreposição desses atributos e, finalmente, a definição dessas unidades territoriais básicas. Bem, depois que essas unidades territoriais básicas são identificadas e delimitadas, o próximo passo que nós vamos ter, ainda dentro dessa segunda etapa, seria a modelagem e o cálculo das variáveis de risco associadas a cada uma dessas unidades territoriais básicas. Então, essa etapa de modelagem, ela vai envolver a definição ou a atribuição de pesos a cada um daqueles atributos que foram anteriormente levantados e a aplicação de formas visando o cálculo de alguns índices para cada uma das unidades territoriais básicas. E aí nós vamos ter basicamente 3 índices que vão ser fundamentais. O índice de perigo, que vai ser um índice, então, calculado basicamente a partir dos atributos relacionados ao meio físico, ou seja, aos atributos relacionados ao substrato geológico e geomorfológico.
o índice de vulnerabilidade, que vai ser um índice, então, relacionado basicamente aos atributos socioeconômicos, ou seja, né, aos atributos de uso e ocupação do solo urbano de cada uma das unidades territoriais básicas identificadas. E, finalmente, o índice de dano potencial, que vai ser um índice resultante da relação existente entre o índice de perigo, o índice de vulnerabilidade e a densidade populacional identificada em cada uma das unidades territoriais básicas. Desse processo, então, de modelagem, né, e do cálculo aí desses índices, vão resultar os mapas de perigo, de vulnerabilidade e de dano potencial para o município como um todo. E é justamente a sobreposição desses mapas de perigo, de vulnerabilidade e de dano potencial que vai permitir a obtenção do mapa de risco numa escala regional, ou seja, na escala 1 para 50 mil. E é justamente, então, a partir, né, da identificação das unidades territoriais básicas com uma maior probabilidade da ocorrência de riscos, é que vão ser indicadas aquelas áreas-alvo que deverão ser mapeadas numa escala de detalhamento, que é a escala de 1 para 3.000, conforme nós dissemos anteriormente. Bem, a terceira e última fase que nós temos, então, ou etapa, né, dentro aí da nossa proposta, né, metodológica para o mapeamento das áreas de risco, seria, então, o mapeamento das áreas de risco na escala local, na escala de detalhamento, que é a escala 1 para 3.000. Essa fase, portanto, conforme nós já dissemos anteriormente, ela vai enfocar as áreas-alvo, que são aquelas áreas de risco que foram definidas, né, na etapa de mapeamento na escala regional, através dos mapas de perigos, agregados aí as informações do cadastro de evento disponibilizadas aí pelas defesas civis municipais e estaduais. E esse mapeamento na escala local ele vai ser basicamente estruturado em 3 etapas. A primeira etapa seria a definição das unidades de análise e de áreas-alvos para a realização dos estudos na escala local, que na verdade é uma decorrência da etapa anterior, né, do mapeamento que é realizado na escala regional. Nessa primeira etapa, as unidades de análise na escala local, elas vão ser definidas pela associação das áreas com ocupação urbana, onde já existe aí um histórico da ocorrência de acidentes, né, relacionados a movimentos de massa, e das áreas onde há a probabilidade da ocorrência de acidentes, né, que foram aí identificadas, né, pelo mapa de perigos e escorregamentos produzido na etapa anterior, na etapa de mapeamento em escala regional. Uma segunda etapa dentro do mapeamento das áreas de risco na escala local seria a pré-setorização e a obtenção dos atributos relacionados ao perigo, à vulnerabilidade e ao dano potencial em cada uma dessas áreas-alvos identificadas. Então, na verdade, essa segunda etapa ela vai consistir no levantamento de atributos das áreas de risco a partir de trabalhos de campo e registro em fichas e na realização de entrevistas diretas com os moradores e com os representantes da Defesa Civil Municipal sobre o histórico, a localização, a frequência, a intensidade e a abrangência dos eventos perigosos nessas áreas-alvos. Esses dados e essas informações aí coletadas, né, a partir então desses trabalhos de campo e dessas entrevistas, eles vão ser aí, juntamente com outros dados produzidos, como mapas, fotografias aéreas, imagens de satélite, eles vão ser compilados e sistematizados para compor um banco de dados e um sistema de informações georreferenciadas, ou seja, um SIG. Bem, a terceira e última etapa, né, dentro dessa terceira fase do mapeamento das áreas de risco, né, um mapeamento em detalhe, seria a modelagem, a setorização e a análise propriamente dita do risco de escorregamentos. E essa terceira fase, então, nós vamos poder dividi-la aí, na verdade, em 4 subetapas, que são aquelas etapas em onde nós vamos chegar finalmente à definição daquelas áreas onde vai ser necessária a intervenção direta do poder público municipal para evitar a ocorrência de movimentos de massa. Então, uma primeira subetapa importante que nós vamos ter aí é a chamada análise do perigo. Nessa subetapa, nós vamos ter aí a identificação e a análise das características do terreno que vão ser indicadoras aí da suscetibilidade à ocorrência de riscos. Então, nós vamos ter aí a identificação e a análise de características como características morfológicas, né, e morfométricas do terreno,
o tipo de talude, o material e o perfil de alteração, as estruturas geológicas que estão presentes, evidências de movimentação, o tipo de material mobilizado, a posição da feição de estabilidade em relação à encosta, a cobertura do terreno, a existência de intervenções antrópicas e as condições dos cursos de águas servidas, pluviais e subsuperficiais, e também aí a presença de agentes deflagradores e indutores. Portanto, essa primeira etapa aí, ela se destina a um levantamento geral, né, daquelas características ou daqueles condicionantes do perigo nessas áreas-alvos que foram aí identificadas. Uma segunda etapa importante seria a análise da vulnerabilidade. Essa subetapa, ela vai indicar para nós o nível de exposição de um determinado elemento, e aí quando nós falamos em elementos, nós estamos falando tanto em pessoas, quanto imóveis, quanto em vias de acesso, frente à ocorrência e ao atingimento por um determinado evento perigoso. Então nós vamos ter aí nessa segunda subetapa, né, na análise da vulnerabilidade, o levantamento aí de alguns atributos que são considerados fundamentais para definir a vulnerabilidade dessas áreas-alvo. E esses atributos eles são basicamente, né, o estágio de ocupação, o tipo de material construtivo presente nas moradias que estão ali naquelas áreas-alvo, o padrão construtivo utilizado e as características da infraestrutura urbana. A terceira subetapa aí, dentro dessa fase final do mapeamento de áreas de risco, vai ser a análise do dano potencial. A análise do dano potencial, ela vai considerar os elementos, né, em risco que estão sujeitos aí a serem afetados pela ocorrência de um determinado evento perigoso. Então, para a definição aí do dano potencial a que está sujeito cada uma das áreas-alvo identificadas, nós vamos levar em conta tanto o número de moradias e de moradores presentes em cada uma dessas áreas-alvo, como a presença aí de grandes equipamentos urbanos de uso coletivo, como, por exemplo, unidades industriais, igrejas, escolas e hospitais. E aí vai ser fundamental considerar tanto o tamanho dessas instalações, como o número diário de frequentadores de cada uma delas. E, finalmente, né, a última subetapa que nós temos dentro dessa fase final de mapeamento das áreas de risco, né, que é o mapeamento aí na escala de detalhe, seria a modelagem, a setorização e a análise propriamente dita dos riscos a escorregamento nessas áreas-alvo que foram anteriormente identificadas. Nesta última subetapa, né, nós vamos proceder aí à análise do risco de escorregamento e à atribuição de um grau de risco para as áreas mapeadas de uma maneira qualitativa, né? E como é que vai ser feita a atribuição desse grau de risco? A atribuição desse grau de risco às diversas áreas-alvo que foram identificadas, ela vai se basear na atribuição dos atributos que foram levantados e na inter-relação dos fatores aí que foram levados em conta nas equações de risco. Portanto, essa última subetapa, ela vai estar baseada na produção de uma cartografia que vai representar aí os diversos setores de risco que vão estar aí relacionados a processos do meio físico e que são setores que vão apresentar características aí semelhantes, né, do ponto de vista da ocupação, da exposição a perigos, do ponto de vista da vulnerabilidade e dos graus de risco associados a cada uma delas. Portanto, ao final, essa última etapa ela vai atribuir 4 graus distintos de risco a essas diversas áreas-alvo que foram identificadas anteriormente. E esses 4 graus de risco são o risco baixo, o risco médio, o risco alto e o risco muito alto. Portanto, essa etapa ela vai consistir na atribuição desses 4 graus diferentes de risco a cada um desses setores de risco aí anteriormente definidos, de acordo com as características de perigo analisado e dos elementos de risco presentes em cada um desses setores. Portanto, é dessa última subetapa que vão resultar os mapas finais de risco de escorregamento, né, numa escala de detalhe que é a escala 1 para 3.000. E aí, para cada um desses setores de risco que foram aí identificados, deverão ser prescritas aí recomendações técnicas gerais para redução, para mitigação ou mesmo para eliminação do risco existente, subsidiando aí o poder público municipal na tomada de decisão quanto às medidas necessárias ao gerenciamento de riscos. Então, esse mapeamento de risco na escala de detalhe, na escala de 1 para 3.000,
ele vai ser aí diretamente utilizado pela Defesa Civil Municipal no atendimento de situações emergenciais. E é fundamental ressaltar também que aquelas áreas, né, aqueles setores que forem identificados como setores de risco muito alto, elas serão aquelas áreas para as quais a Defesa Civil Municipal deverá recomendar a remoção da população residente nessas áreas. E para aquelas áreas, né, que forem aí caracterizadas, né, como áreas de risco baixo, médio ou alto, poderão aí ser implementadas pela Defesa Civil Municipal medidas estruturais para o gerenciamento dos riscos.